Nós temos uma professora na linha, ela é do Caiçara de Belo Horizonte, a Cristina, e ela quer participar do nosso bate-papo. Alô, Cristina, bom dia. Alô? Bom dia. Cristina, fique à vontade. Eu bom presumo dia, que você está acompanhando o programa, o nosso bate-papo desde o início, não é? E aí eu vou te pedir que você nos ouça pelo telefone, porque senão nós vamos ter um atraso na comunicação. Nos ouça apenas pelo telefone, para que você possa interagir em tempo real com a gente aqui e a gente não tem nenhum atraso do áudio. Pode ficar à vontade, Cristina, para falar. Ô, Jean, bom dia. Bom dia. Bom dia. Na realidade, eu sou professora, mas é um ministério. Eu sou membro da Lagoinha, eu trabalho com ciências biológicas e eu abordo muito com relação, né, à sexualidade dentro da sala de aula, tendo uma visão cristã. Infelizmente, dentro da minha escola, a gente tem vários casos de abuso sexual. Inclusive, né, foi até uma das nossas alunas foram expostas no jornal, em um dos jornais, onde o pai, né, ele foi até agredido, né, foi o agressor. E assim, nós professores, a gente fica de mãos atadas. Mesmo a gente fazendo as denúncias, a família depois retira o processo e nada acontece com o agressor. Né? E a gente, eu faço sempre os cursos relacionados à área e a gente não sabe como lidar diante da sociedade, diante dos pais, Sim. diante das crianças que são abusadas. Sim. Então, assim, a gente conhece sim a lei, né? Mas muitas das vezes a família prefere arquivar, né, a situação. Então, eu quero saber o que a igreja hoje pode estar fazendo para nos ajudar, ou a sociedade. Porque retirar a criança do meio familiar dela é complicado. Tá certo. A gente Então, vai assim, comentar, o que fazer? Sim, a gente vai comentar a sua pergunta. Muito obrigado pela sua participação desde já. Deus te abençoe. Obrigada. Bom dia. Bom, é um problema sério porque a justiça sempre tenta manter a criança com a família. Tivemos recentemente o caso daquele garoto lá no sul do Brasil, que eu me esqueci o nome agora. Bernardo, cujo pai é médico e o pai também está preso com a madrasta. Né? Quer dizer, o próprio garoto de 13 anos, se não me falha a memória, foi no Ministério Público, pediu essa audiência com o pai e a justiça, eu ouvi a entrevista do juiz, o juiz disse, olha, a gente fez o que a lei fala, tentar manter a criança com a família. E aí culminou na morte do garoto, né? O que a igreja tem orientado a esses pais, essas famílias onde essas crianças estão sendo abusadas por alguém da família? Eu percebo, até quando disse o tema aí, falando da responsabilidade da igreja, eu quero ressaltar a questão da importância da igreja resgatar o papel dos pais. E deixar bem claro a questão da maior envolvimento dos pais nesse papel. Porque ela citou no caso ali, que ela fala de vários casos, que os pais retiram as denúncias, até porque o processo judiciário, até o processo de fazer a coisa toda acontecer é muito delicado. Nós tivemos um fórum ano passado latino-americano, onde várias pessoas da área jurídica, da área de várias áreas da sociedade, declararam a total de não ter capacidade de lidar com esse assunto. Tanto na delegacia, tanto no hospital, tanto o magistrado, eles não estão preparados e estão com uma equipe especializada para atender esses casos. Então, uma das coisas que a igreja tem como responsabilidade é também, como um agente transformador da sociedade, é promover conscientização, cursos, para quer esse magistrado, quer na área hospitalar, quer na delegacia, que eu vejo essa igreja como sal e luz nesses lugares, para poder informar profissionais que vão atender até a ponto de mudar a legislação, mudar alguma coisa, que vai dar uma atenção maior para isso. Ela tem razão, é um caso delicado. Quando se fala em denunciar, essas duas juízas que estavam nesse encontro disseram que de 100 casos que elas atenderam, só conseguiram condenar 2 pessoas. Então, por quê? Falta de prova, falta da família também se envolver. Quantos protegem o adulto, mas não protege a criança? Então, tem N situações que dificultam essa questão para se levar à justiça e resolver. A gente tem que ver o criminoso como criminoso, né? Esse tio, esse parente. Muito problema com isso, porque às vezes o agressor é o pai de família. Está dentro de casa, é né? o sustentador da família. Então a mãe, os adultos ficam
como que eu vou denunciá-lo e eu vou viver de quê e aonde? Mas isso é um segundo plano, então, né? Isso é um segundo pensamento que tem que ter, porque é, esse pai que faz isso com essa criança... É o que a gente está colocando aqui. A conscientização. Isso é o segundo, claro. Eu não posso deixar acontecer isso com um filho meu, eu tenho que tomar uma atitude. Mas se eu tomo uma atitude, eles vão prender esse homem. Se eles prenderem esse homem, eu não tenho mais sustento, eu não tenho mantimento. Existe esse pensamento também. Com certeza. Agora, é muito nós sério. tivemos há pouco tempo um caso, né, foi o primeiro caso na nossa igreja, que tanto a criança, né, que foi abusada pelo avô emprestado, né, que é marido da avó da menina, e tanto a criança quanto parte da pessoa da família não queriam denunciar. A menina estava com medo de ver o avô preso. E ela chorava e ela sofria com aquilo. Ela sofria tanto pelo abuso quanto pelo simples fato de pensar de ver o avô, né, dela emprestado preso. Então, assim, foi uma dificuldade muito grande. Tanto é que não queria assim, nem chegar ao pai, que os pais são separados, não queria nem chegar ao pai, até que se pudesse resolver a situação. Aí, o pai, quando ficou sabendo, ele já teve a atitude, ele correu e denunciou. Ele foi de imediato, não pensou em nada, não pediu opinião de ninguém, correu e denunciou. Mas a menina, ela estava com medo justamente de ver o avô preso e de que ela pudesse sofrer algum tipo de retaliação, alguma coisa assim. Porque o primeiro pensamento da gente é esse, punição. Isso. Tem que punir, tem que tirar do convívio da família esse homem, essa mulher, seja quem for o abusador, né? Mas existe todo uma história. Agora, aí, Cristina, você como professora, né, como próximo, depois do papai e mamãe, a segunda referência ao professor, né, a responsabilidade que você tem como professora, eu acho que as exceções elas também não podem ser tratadas como regra, né? Assim como a gente vê esses casos mal julgados, eu trabalho muito com as crianças em abrigos e a grande maioria delas são retiradas dos pais por causa de abuso físico. Então a lei, em muitos casos, funciona assim, né? É melhor essa criança estar com um tio, com uma tia num abrigo ou dentro de uma família onde há um agressor, né? Então, existe um telefone nacional, que é 100, que a gente denuncia. Quer dizer, o fato das inabilidades que a gente vê não pode deixar com que a gente fique passivo. Tem que denunciar, ainda que você tenha aí alguns casos práticos de que no meio da história a coisa fica diferente. Nosso papel como líderes de criança, como professor, como ministro, como pastores, é denunciar, né? E que aconteça algo com essa criança na medida que a gente possa acompanhar também, né? A gente está aí também como essa função durante a semana para que as autoridades também estejam mais alertas e nos ajudem. Só um adicional, a justiça hoje, ela não depende mais do desejo da vítima para a denúncia. Não. Qualquer pessoa pode denunciar. E anônima, né? É anônima e a justiça pode abrir um processo independente da vítima querer ou não, porque houve a agressão. Houve a agressão. Então, se houve a agressão, foi provado que houve agressão, se a vítima, a mulher no caso, isso acontece muito na Lei Maria da Penha, né? Às vezes a mulher entra com o processo e retira porque com medo do marido. A justiça segue o processo normal. Inclusive, a lei diz que se você souber de algo e não denunciar, você que se torna cúmplice. Né? Eu sou profissional de saúde também, sou odontopediatra, e às vezes até uma criança sendo atendida ali, você detecta alguma coisa assim que a criança está sofrendo abuso pelo comportamento, alguma marca no corpo, alguma coisa, a criança, a expressão, o que ela fala ali, né? Então, a gente tem que estar atento. Na igreja, por exemplo, a gente cuida muito, e eu deixo os professores bem atentos com relação a isso, dentro da sala de aula. Se a gente tem um aluno que é frequente, e eu criei até uma ficha assim, para a gente começar a anotar o comportamento da criança. Porque se a gente vai vou deixar de atuar nessa turma, quem vai pegar essa turma? Um outro professor, ele tem que conhecer esses alunos. Então, o aluno tal tem esse comportamento, é assim, 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 é dessa forma. Para você saber, se ele começar a mudar esses comportamentos, como disse o pastor Wagner, a gente tem que estar atento. Ué, então, o que está acontecendo? Né? Também não confundir com a maturidade, porque criança muda de acordo com a maturidade, né? Vai adquirindo maturidade, vai mudando seus hábitos. Mas não é isso, são hábitos bem diferenciados mesmo. Tem criança que chega, e já aconteceu ali, criança que chega com a cabeça machucada, testa, o olho, o bracinho roxo, e a gente
vai pesquisando. Na nossa igreja nós temos o abrigo, não é? Que daí a gente cumpre a lei e arrisca aí. A criança vai para o abrigo e a igreja dá suporte à família, cuidando da família também, até criar uma situação em que a criança ou volte para a família ou uma decisão diferente é tomada, Pois né? é.